Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal Consulta Pública. Hoje um vídeo um pouco diferente, pois temos um convidado, o deputado federal André Janones, que hoje vai responder tudo sobre auxílio emergencial e sobre como ele está trabalhando nessa questão. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, deputado. Então, como você está vendo essa situação do auxílio emergencial neste momento de crise? Primeiro, quem quero agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês. Eu acho que todo canal de comunicação que a gente possa utilizar nesse momento para fazer com que as informações corretas cheguem até a população é muito válido. Então, obrigado a todos vocês do Consulta Pública. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa para discorrer sobre esses assuntos também. Eu acho que é um mínimo necessário que o Estado faz para a população nesse momento de dificuldade. Às vezes eu vejo nas redes sociais algumas pessoas dizendo assim, a gente quer trabalhar, a gente não quer esmola. Isso mostra o quanto falta a conscientização da nossa sociedade. Ninguém está dando esmola, ninguém está dando dinheiro para a população. Isso é uma parcela pequenininha dos impostos que elas pagaram durante uma vida toda e que estão voltando para elas no formato desse auxílio emergencial, sem o qual muitas pessoas estariam passando fome. Isso é uma realidade. Eu tenho uma proximidade muito grande com o meu eleitorado, com a população via redes sociais, e a gente percebe que teve uma mudança drástica de quando se anunciou o auxílio para antes desse momento. Não no sentido de que resolveu o problema, não resolveu o problema de ninguém, mas aquela situação de desespero, de medo de passar fome, pelo menos aquela situação ali, ela foi minimizada quando do anúncio do auxílio emergencial. Quando eu fui anunciar essa notícia, lembrando que isso foi um trabalho conjunto dos 513 deputados, já que foi consenso na Câmara, então não fui eu sozinho, mas fui também eu, como foram todos os deputados. Quando eu fui anunciar, eu dizia que eu tinha muito cuidado e respeito na hora de anunciar essa notícia. É uma notícia que você também não pode anunciar comemorando, olha, que grande vitória. Não é uma vitória. É, como eu disse, o mínimo necessário para levar dignidade à população no momento de tanta dificuldade. E, deputado, diante dessa situação que muitas pessoas, são etapas diferentes, tem pessoas que ainda estão em análise, pessoas que não conseguiram, tiveram algum problema, tem alguns problemas nos cruzamentos de dados, como, por exemplo, quem foi candidato, não foi eleito, mas quando entra na consulta aponta como cargo público, além de muitos outros problemas. Diante disso, como que o senhor está vendo essa situação de quem ainda está em análise e quem não está conseguindo receber esse auxílio, sendo que muitas pessoas não têm como trabalhar nesse momento? Olha, primeiro eu quero aqui rapidamente fazer uma colocação de que quando você está na vida pública, e por isso que eu tenho muita resistência com essa negação à política de alguns que se dizem parte da nova política, eu não gosto dessa expressão, confesso que no passado usei algumas vezes, mas se pudesse voltar atrás não o faria, porque hoje eu entendo que existe muita coisa boa na política que sempre se foi praticada, como existe muita coisa ruim. A gente tem que tirar o ruim e aproveitar aquilo que é bom. E uma das coisas que eu acho que muitos dessa chamada nova política não têm, e que a gente precisa ter para estar em um cargo público, é a sensibilidade. Você não pode ser até a números. Por quê? Porque se a gente fosse até a números, eu vou te corrigir, por exemplo, dizendo o seguinte, não, 99% de quem se inscreveu já pagou, tá ok. Esses 1% aí que deu errado faz parte. E quando você lidar com pessoas, com seres humanos, a gente não pode tratar dessa maneira. De fato, mais de 80% de quem se inscreveu deu tudo ok. Outros 18% já vão receber nos próximos dias. Problema, de fato, você teve com cerca de 1% daqueles que se inscreveram, só que esses 1% representam quase 1 milhão de brasileiros. Então, não é aceitável que ninguém fique para trás, que ninguém que preencha os requisitos deixe de receber. Tanto como deputado federal, como advogado, porque eu tenho atuado como os dois, tem alguns vídeos meus, algumas ações também que eu tenho desenvolvido, que não tem nenhuma relação com o meu mandato, mas que eu atuo mais como advogado do que como deputado. Então, todas as ações já foram tomadas e eu te confesso que já se esgotaram os meios de fazer com que esse recurso chegue a 100% das pessoas. A gente já cobrou o Ministério da Cidadania, já falamos com representantes do Ministério, faço aqui uma observação, de longe o ministro mais despreparado do governo Bolsonaro, sempre tenho dito que todo governo acerta e erra,
e o governo Bolsonaro, na minha opinião, tem vários grandes ministros. Mandetta era um, Tarcísio é outro, Canuto é muito competente, que agora está na data prévia, como tem alguns que, na minha visão, são muito despreparados, e eu acho que o ministro da Cidadania, sem dúvidas, é um deles. A gente percebe nas entrevistas dele, na fala, que ele não sabe sequer o que fala, e aí fica difícil para nós, vocês do Consulta Pública, eu como deputado, buscar uma informação, porque quando você busca, para não cair em fake news, você busca onde? Na fonte oficial. Aí quando você busca na fonte oficial e vem uma informação falsa de lá, porque o ministro não sabe o que está falando, fica muito difícil para a gente informar da maneira correta. Caixa Econômica Federal, N vezes na Caixa Econômica Federal, pedidos de informações, cobranças, audiências públicas que eu participei junto com a presidência da Caixa, fazendo inclusive algumas intervenções muito duras e nada de resolver. Mas você tem, o presidente disse um dia o seguinte, a gente tem que focar e parabenizar nos 99% que deu certo. Discordo totalmente, sou pago para trabalhar, para fazer o resultado chegar em todos, e não para ficar parabenizando, falando parabéns, puxando saco de ninguém. Então, todos os meios a gente já esgotou, inclusive orientando as pessoas a buscar justiça também para resolver. É triste, é deprimente na minha visão como deputado, tem que chegar para as pessoas e dizer, olha, não vão cumprir a lei, a solução é vocês terem que buscar justiça. Mas a gente teve que fazer isso, e agora, diante da ausência de respostas concretas, a gente tomou a medida mais drástica de todas, que, para minha surpresa, tem tido um certo apoiamento entre os colegas deputados, que é a de propor uma CPI do auxílio emergencial, no momento em que todas as forças políticas do nosso país deveriam estar focadas no combate ao coronavírus, a gente vai ter que abrir uma CPI dentro da Câmara dos Deputados para averiguar fraudes e irregularidades dentro do Ministério, dentro da Caixa Econômica Federal, relacionada à concessão do auxílio emergencial. Uma CPI que busca, eu já disse a todo momento, não questionar as pessoas que receberam, mas questionar os milhões de brasileiros que, preenchendo todos os requisitos legais, não conseguiram acesso ao auxílio. Deputado, seguindo nessa mesma linha, nós também acompanhamos diariamente lives da Caixa, pronunciamentos, notas da Dataprev, Ministério da Cidadania, e é sempre muito complicado, porque para falar dos 99% que já receberam, bom, eles já têm assessoria de imprensa, marqueteiros e todo o aparato para fazer isso. Porém, para esses 1%, parece que não tem uma solução, porque os canais de contato de recurso, eles são muito engessados. Muitas vezes eles não conseguem enviar documentos que comprovem, tem alguns problemas comuns que parece que não tem solução, porque se a Dataprev já constatou um problema e a pessoa não tem como enviar um documento para comprovar, não tem como fazer um recurso concreto, como que numa segunda análise a resposta vai ser diferente? Não faz sentido. Então, não faz sentido, e até porque a gente aprende no meio jurídico, e nem precisa ser advogado para saber isso, que quando você faz uma contestação, você apresenta novos documentos para mudar aquela primeira análise. O que não acontece no sistema disponibilizado pela Dataprev. Simplesmente você vai lá contestar, pronto. É óbvio que o resultado vai vir o mesmo. E se o resultado não vier o mesmo, falta clareza de explicar o seguinte: por que para essa pessoa contestou e mudou e para essa não mudou? A maior falha que eu acho até agora em relação às explicações e às falas, tanto da Dataprev, quanto da Caixa Econômica Federal, quanto do Ministério da Cidadania, dizem respeito à falta de clareza, à falta de coragem para se posicionar. A gente não pode aqui ser irresponsável, leviano e querer, em troca de popularidade, de curtidas e de visualizações, querer colocar a Caixa é mal, como se tivesse todo mundo lá, todo dia reunido, falando, vamos deixar essas pessoas fora do auxílio. A gente sabe que não é. Ninguém está fazendo isso de propósito. E a gente sabe também, e precisa reconhecer, que não é simples você pagar 50 milhões de benefícios da noite para o dia. Mas eu participo de alguns grupos de WhatsApp, onde eu vejo bastante interação entre os participantes daqueles grupos. Grupos de WhatsApp relacionados ao pagamento do auxílio emergencial. E várias vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, se pelo menos eles explicassem para nós o que está acontecendo, diminuiria a nossa ansiedade. E semana passada a Caixa aceitou me receber e atender,
eu falei com a direção sobre os problemas e quando eles tentavam justificar, eu falava o seguinte: olha, eu posso compreender todas as justificativas de vocês pelo atraso, não pela falta de transparência e de clareza. A gente teve no dia do lançamento do aplicativo o ministro da Cidadania dizendo que você poderia se cadastrar para receber o auxílio emergencial via 111. Ah, André, mas todo mundo erra. Peraí, você está falando do ministro. Você não está falando do assessor do ministro, de um funcionário da Caixa. Você está falando da autoridade máxima no Brasil relacionada ao auxílio emergencial. Em matéria de auxílio emergencial, teoricamente, o ministro deveria saber mais que o presidente da República. Você está dizendo de uma coletiva marcada com 4 dias de antecedência, onde o ministro chega e começa a dar uma série de informações erradas. Aí a gente vem aqui, passa essas informações para a população e essa informação não é verdadeira, sendo que a gente chegou na fonte. Então, por exemplo, quando você fala dessas pessoas que não estão conseguindo a resposta em relação à contestação, por que a Caixa não vem em público e fala: olha, nós estamos com problemas em relação a esse 1% de pessoas, nós estamos buscando soluções, nossos técnicos estão trabalhando dia e noite, e todo dia nós vamos fazer uma coletiva, igual o Ministério da Saúde faz às 17 horas, por exemplo, dizendo: olha, resolvemos isso não resolvemos ainda, aquilo está faltando o ministro assinar. Por exemplo, a inclusão de mães e adolescentes. Eu soube da Caixa que está faltando o Ministério da Cidadania estabelecer algumas normas. Por que não fazer a discussão em relação a essas normas de forma transparente, junto à sociedade? Olha, hoje o Ministério entendeu isso e aquilo, na quinta-feira vai para o presidente assinar, na sexta-feira já passa a valer e segunda-feira está no site. A falta de rapidez, talvez você encontre alguma justificativa. A falta de transparência e de clareza não existe justificativa, porque isso é uma falta de respeito com a população. E é por isso que a gente chegou ao extremo de propor a CPI do auxílio. Deputado, acho que nessa linha a gente está bem alinhado, porque aqui no canal a gente fica diariamente tentando responder as dúvidas, mas realmente o que falta é a transparência de entender os problemas, porque as pessoas acham que vão perder o direito, porque não tem uma versão oficial de se devem aguardar, qual é o problema, se o problema são os documentos, se é a data prévia. Então isso acaba gerando muita tensão e muitas pessoas muitas vezes não têm um nível de instrução elevado e muitas vezes ficam em pânico achando que não vão receber, que perderam o direito que alguém recebeu por elas. Então isso acaba gerando muita tensão entre os possíveis, prováveis beneficiários do auxílio. E diante disso, o que o senhor recomenda nesse momento para quem ainda não conseguiu receber? Primeiro, antes de responder sua pergunta, eu vou fazer só uma colocação sobre sua fala quando você fala da falta de clareza, né? Que corrobora o que eu acabei de falar também. Na verdade, a falta de clareza, ela tem como raiz, como origem, como motivo, a falta de capacidade. Para mim, é nítido que não existe capacitação da equipe que está à frente do Ministério da Cidadania. E eu faço questão de colocar isso em todas as minhas falas, porque o nosso país só vai mudar quando a gente conscientizar as pessoas. As pessoas precisam parar de achar que honestidade é o único requisito para ser um grande gestor. Sem dúvidas nenhuma que é um requisito. A gente não pode ter mais à frente do país bandidos, pessoas que querem saquear o país. Mas a gente tem que virar esse capítulo e falar assim: o que mais que a gente precisa exigir de uma pessoa para estar à frente de um ministério, a presidência da República, de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia ou de um Congresso Nacional? É só honestidade? Uma pessoa incapaz, porém 100% honesta, ela vai conseguir fazer alguma coisa? Nem todo mundo que erra é porque é desonesto e bandido, não. Nós temos em Minas Gerais, na minha opinião, o governador mais honesto do país e mais incompetente. Então, a gente precisa aprender que, além da honestidade, é preciso competência. A falta de competência da equipe do Ministério da Cidadania, que eu não tenho nada contra, não conheço, nunca tive nenhum atrito com o ministro da Cidadania, não sei nada que o desabone, mas ele é um completo despreparado. E as pessoas precisam começar a enxergar isso, começar a exigir dos representantes competência, capacidade, preparo, igual exigem honestidade nos dias de hoje. E respondendo de forma direta e objetiva a sua pergunta, neste momento, e todas as minhas entrevistas, todas as minhas falas, todos os meus vídeos, eu faço questão de sempre mencionar o dia e o horário que eu estou dizendo, porque as mudanças são, talvez daqui meia hora, isso aqui que a gente está falando vai ficar obsoleto. Então, no dia de hoje, que é dia 26
de maio, a minha orientação para as pessoas nesse momento, infelizmente, é buscar a justiça. Eu recebi N relatos nas minhas redes sociais de pessoas que conseguiram resolver em 10 dias na justiça. Existem várias federais que não estão atendendo presencialmente, mas estão atendendo através de e-mails, através de telefones. Então, é uma solução rápida. A gente orienta buscar a Defensoria Pública da União, que é onde não tiver juizado especial. Onde tiver juizado especial, você pode ir diretamente lá. E aonde não tiver nem juizado especial federal, nem a Defensoria Pública da União, procurar a Defensoria Pública do Estado. Essa sim está presente em praticamente todos os municípios e procurar isso. Mas vai demorar ainda 10, 15 dias. É melhor do que ficar de braços cruzados esperando a boa vontade da Caixa Econômica. Eu não acredito mais na palavra da Caixa. Eles já me deram 300 informações que não se cumpriram quando eu faço contato. Olha, até dia 28, meia-noite, sai o resultado. O resultado não sai. Então, eu sempre dou a notícia falando, gente, não acredito e estou passando só por respeito a vocês. Então, hoje, nesse momento, pode ser que amanhã a gente consiga uma vitória, porque o nosso trabalho de cobrança ele continua. Inclusive, eu tenho ficado direto em Brasília, praticamente não estou indo em Minas nesse período, para eu poder estar presente junto à Caixa, junto ao Ministério da Cidadania, cobrando o tempo todo. A gente tem feito esse trabalho, pode ser que a gente consiga uma resposta amanhã ou depois de amanhã, mas se eu tivesse na situação de receber o auxílio emergencial, eu não contaria com o incerto, eu não ficaria de braços cruzados, eu procuraria a justiça para resolver. Isso vale tanto para quem está em análise, e aí quem está em análise é diferente. Quem preenche os requisitos e teve o auxílio negado, deve entrar com ação para concessão de auxílio emergencial com pedido liminar. A ação vai pedir o quê? Ela vai dizer, olha, preenche os requisitos e quero o meu auxílio. Ponto. Para quem está em análise, não tem como entrar pedindo o auxílio, porque você ainda não teve uma negativa da Caixa. Então, a gente entraria com a ação de obrigação de fazer para obrigar a Caixa, em caráter liminar, coisa de 24, 48 horas, dar a resposta logo sobre aquele caso. E aí sim, se for negado, mesmo a pessoa preenchendo os requisitos, a justiça reverter, obrigando o governo a pagar. Agora, só para finalizar, frisar o seguinte, a gente não pode ser hipócrita e querer dizer que todo mundo tem direito. Tem pessoas que não se enquadram nos requisitos, ponto. E o que essas pessoas vão fazer? Nada. Se você não enquadra nos requisitos da lei, você vai ter o seu auxílio negado e não tem aonde recorrer. E deputado, avançando um pouco no assunto, tem uma outra questão para quem está recebendo, que é a questão da poupança social, da Caixa estar retendo dinheiro para saques e transferências por um período. E isso é uma situação que ocorreu com a segunda parcela e provavelmente acontecerá com a terceira parcela e se possivelmente tivermos quarta, quinta ou sexta, também deve acontecer, que é de manter o dinheiro por um tempo apenas para uso digital, para pagamentos de boletos ou com o cartão virtual, e só depois um calendário maior para saques e transferências. Para vocês que aprovaram o projeto, isso estava dentro do projeto, essa possibilidade? Eu, como advogado, eu sou especialista em defesa do consumidor. Eu atuei durante 10 anos nessa área, então eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer aqui. Eu falo agora mais como advogado do que como deputado. O que a Caixa está fazendo é um crime. É o chamado crime de consumo. É você forçar o consumidor a utilizar o serviço da sua empresa. Só que isso toma uma gravidade ainda maior quando você faz isso em um período de pandemia, aproveitando da desgraça das pessoas, da situação de miserabilidade e da necessidade da população brasileira. E a Caixa tenta posar de boazinha. Nós estamos dando uma conta digital para milhões de pessoas. Eles não estão dando uma conta. Eles estão colocando as pessoas refém para construir um banco de dados. Sabe o que mais me indigna? E quando eu não estava do lado de cá, quando eu não era deputado federal, hoje eu vejo que isso era uma utopia, eu imaginava o seguinte, quando eu for deputado federal, eu vou poder gritar, o meu grito vai ser ouvido e isso não vai acontecer mais. Claro que o mandato traz uma força para a gente poder... hoje eu tenho mais representatividade do que se eu não tivesse no mandato, mas a gente não consegue resolver. É inacreditável que ninguém até hoje se levantou contra isso, e aí eu vou deixar a modéstia de lado para dizer que eu fui o único. Ninguém se revoltou, ninguém usou suas redes sociais para denunciar isso, ninguém usou os microfones do plenário da Câmara dos Deputados para denunciar isso e para cobrar uma solução. Não existe justificativa. Dentro da lei que nós aprovamos, dizia que o pagamento seria creditado na conta que aquelas pessoas já tivessem nos bancos.
e que quem não tivesse conta bancária, abriria-se uma conta digital. Porém, na própria lei fala o seguinte, que seria depositado na conta digital, mas essa conta digital daria direito para que cada titular realizasse uma transferência por mês. A Caixa tirou isso. E quando foi enviado o questionamento para o Ministério da Cidadania, não. Para a Caixa Econômica, perguntando como que eles estavam fazendo isso, baseado no quê? Qual o amparo legal para que eles estivessem fazendo essa, eu chamo de chantagem, né? Obrigando as pessoas a utilizar a conta digital, eles falaram que eles estão embasados em uma portaria do Ministério da Cidadania que proíbe a transferência. Acontece que, na hierarquia das normas, uma lei vale mais, ela se sobrepõe ao que está em uma portaria. Então, a Caixa está cometendo uma ilegalidade. Ela não pode reter o dinheiro das pessoas. O que a Câmara está fazendo em relação a isso? Nada. O que o Senado está fazendo em relação a isso? Nada. E, qual a deputado, atitude que o PROCON tomou? Nenhuma. O que o Banco Central fez? Nada. Sabe por que ninguém fez nada? Porque as pessoas atingidas por essa medida é gente que não tem voz, é gente que grita, mas não é ouvido e ninguém está nem aí. Por isso, a necessidade da gente propor a CPI do auxílio emergencial. Vai ser o momento da gente colocar luz nisso tudo que está acontecendo e denunciar para todo o Brasil. Um pequeno detalhe sobre isso é que, após esse calendário da poupança social, quem deixar o dinheiro lá vai ser transferido automaticamente para a conta em que a pessoa cadastrou. Então, pensamos que algumas pessoas não vão usar essa poupança social, tiveram essa conta aberta, mas não vão usar agora e provavelmente não vão usar depois, porque já tem uma conta em outro banco. Então, qual o sentido de abrir essa poupança social para quem cadastrou uma outra conta? Não seria um desperdício da máquina pública estar abrindo uma conta que as pessoas não vão usar agora e nem depois? Construção de banco de dados. Para quê? Para a Caixa poder oferecer produtos e serviços depois, né, para a Caixa. E aí aqui vou fazer uma observação. Não estou dizendo que ela vai fazer. Estou dizendo que, a partir do momento que você tem os seus dados na mão de uma instituição, você não pode garantir que essa instituição não vá vender esses dados, inclusive. Você está acusando a Caixa, dizendo que ela vai vender os dados? Não. Eu estou dizendo apenas que está sendo possibilitado a ela que faça isso no futuro. A gente não sabe quem vai estar à frente da Caixa amanhã, depois, né? É uma construção de dados de forma ilegal no momento de maior dificuldade que a nossa população atravessa, eu arriscaria dizer aí, talvez, nos nossos 520 anos, quase 520 anos de história. E outra situação que também está muito em pauta diz respeito ao que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o presidente comentaram sobre a possibilidade de estender o auxílio emergencial por mais 1 ou 2 meses. E o presidente comentou entre uma quarta parcela entre R$300 e R$400 e uma quinta entre R$200 e R$300. E na possibilidade de continuar com o auxílio emergencial, existe essa possibilidade de diminuir o valor? Primeiro que vai continuar. Eu não vejo cenário para não continuar. Só se acontecer um milagre. E pode acontecer. A gente pode acordar amanhã, abrir os jornais e está lá anunciado que descobriu-se a vacina do coronavírus e que daqui a um mês ele chega aqui. Mas não acredito que seja possível. E ainda que acontecesse esse milagre, a gente tem que entender que a retomada econômica ela não vai acontecer da noite para o dia. Hoje não tem mais coronavírus, amanhã tudo volta ao normal. Não é assim. Então, sobre a possibilidade de prorrogação, para mim isso aí é algo absolutamente pacífico e não vejo como sair disso. O auxílio vai ser prorrogado. Em relação ao valor, tudo depende da mobilização popular. Existe uma frase que diz o seguinte: a única coisa que mete medo em político é o povo nas ruas. Hoje a gente não tem as ruas por conta da pandemia e a gente pode colocar redes sociais no lugar desse nas ruas. Eu posso testemunhar aqui como deputado que é impressionante de se ver, e aí eu acho isso um ponto alto da nossa democracia, como os parlamentares ali são movidos pelo que acontece aqui fora. Então, vai depender da mobilização. Se a gente firmar a posição, se a gente cobrar, e aí quando eu digo a gente, quem é a gente? Eu, os outros 512 deputados federais, os senadores,
cada um na sua realidade, o vereador lá no município, lá do interior, a população em si, a sociedade civil organizada. Se a gente cobrar, eu acredito que o auxílio permaneça nos R$ 600. Hoje eu já vejo uma mobilização muito grande. Tem levantamentos aí que mostram que o auxílio emergencial hoje é o tema mais buscado no Google, em todas as ferramentas de busca da internet nos últimos tempos. Então, a população está atenta e está cobrando isso. E aí, só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, se você perguntar a minha opinião, e aqui é apenas uma opinião, não é eu não estou cravando nada, mas pelo que eu sinto hoje nos bastidores, pelo que eu tenho conversado com alguns colegas, eu não vejo clima para a redução do valor do auxílio emergencial. Eu não acredito que hoje teria clima para se reduzir esse auxílio. Não teria clima e não teria condições, né? Então, o meu palpite é que o auxílio vai permanecer pelo menos mais 3 meses, além desses 3 que já foi estipulado, e no valor de R$ 600. Da minha parte, eu vou lutar assim, com toda a minha força, contando principalmente com a mobilização das pessoas que acontece no nosso trabalho, mas eu não vou medir esforços para atuar para que esse auxílio continue em R$ 600. Mas vai tirar dinheiro de onde? Vai quebrar o país. Conversa para boi dormir. O país não está quebrado, não falta dinheiro nenhum. Não acredito nisso. Falo com a autoridade de quem visitou talvez centenas de obras e de prefeituras em Minas Gerais fiscalizando. Esse país não falta dinheiro para nada nem para ninguém. O problema é que o dinheiro vai embora nos ralos da corrupção. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão aqui para quem está nos assistindo. O país, há 3 meses atrás, não existia conversa de coronavírus. 4 meses. A gente ouvia que o nosso país estava quebrado, que não tinha dinheiro para construir uma UTI no nosso país. Estão sendo construídas milhares de UTIs. Se não existisse o coronavírus, esse dinheiro que está sendo utilizado para construir as UTIs, para pagar o auxílio emergencial, esses mais de 100 bilhões do auxílio emergencial, esse dinheiro ele iria para onde? Ele foi tirado de onde? Aonde seria aplicado esse dinheiro se nada disso estivesse acontecendo? Ia para o bolso dos corruptos. Então, deputado, para também não estender tanto, não ocupar tanto do seu tempo, eu queria deixar aqui algumas dúvidas e algumas, na verdade, são solicitações que os nossos inscritos fazem, que é lutar, por exemplo, pelos grupos das pessoas do Bolsa Família que não receberam auxílio emergencial, que não tem nenhum canal de recurso, porque elas não fizeram nenhum cadastro, então elas não têm um canal de recurso. Quem ainda está em segunda ou terceira análise e não consegue, porque aqui no canal a gente sempre destaca, estamos sempre entrando em contato com as assessorias de imprensa, de Caixa, Ministério da Cidadania, DataPrev, nós mandamos as perguntas, vem sempre aquele pronunciamento que o senhor também recebe, então é complicado. Então eu quero deixar também essa solicitação para que o senhor continue buscando informações. Eu vou deixar suas redes sociais, canal do YouTube, Facebook, para o pessoal aqui do canal também seguir e acompanhar, porque eu sempre digo, cobre o deputado federal que você votou no seu estado, peça um posicionamento, peça que ele faça a cobrança do governo, do Ministério da Cidadania e da Caixa, e muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse posicionamento. Então, já que o senhor está na linha de frente desse auxílio emergencial, eu deixo aqui a solicitação de que continue buscando informação para esses grupos, que, é claro, é um grupo menor diante do todo, mas são milhões de pessoas que ainda não tiveram uma resposta, estão sem um caminho diante dessa crise. Eu agradeço a você pela oportunidade de participar, estou sempre à disposição. Eu peço que você encaminhe todas as questões pontuais para mim ou para a minha assessoria. Eu vou encaminhar isso à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cidadania. Agora, eu quero deixar aqui só um alerta para quem está nos assistindo, principalmente quem assistiu até agora em busca de alguma informação nova relacionada ao auxílio. A gente não existem super-heróis, ninguém consegue fazer nada sozinho. Tudo que a gente consegue fazer é pela força do coletivo. Vocês do Consulta Pública, eu aqui como deputado federal, mais um monte de canais que estão tentando buscar informações. Se a gente não tiver unido, a gente não vai conseguir nenhuma resposta. O individual não tem força, não tem o respeito que deveria ter. Quem tem é o coletivo. Então, a sua colocação ela é extremamente relevante. Não adianta o André Janones tentar resolver sozinho. Como deputado federal, talvez eu tenha um canal de comunicação mais fácil. A Caixa me recebe quando eu preciso, o Ministério da Cidadania me recebe, mas recebe e não resolve.
e a gente quer solução. Quanto maior a pressão, a mobilização, mais eles vão se preocupar em agir. Opa, o negócio está tomando uma proporção muito grande, agora a gente tem que resolver. Então, é necessário mobilizar todos. Nós somos 513 deputados federais. Quando você coloca que eu estou na linha de frente, o correto não seria eu estar na linha de frente, seriam 513 na linha de frente, porque essa é a necessidade mais iminente das pessoas nesse momento. Então, a colaboração que eu queria pedir para quem está nos assistindo é que você vá lá e cobre do seu deputado federal que ele se posicione também. Se ele começar a receber mensagens nas redes sociais deles, no Facebook, no Instagram, e-mails, pedindo para ele se posicionar, para ele cobrar, ele vai começar a agir e ele vai começar a priorizar essa pauta. A gente sabe que não tem só essas pautas. Não é porque um deputado não está levando isso como prioridade que ele não está trabalhando. Existem várias outras pautas. Eu mesmo estou atuando em várias outras frentes. Mas existe algo chamado prioridade. A prioridade hoje é colocar comida na mesa do povo brasileiro. Como? Através do dinheiro do auxílio emergencial. E como que a gente faz, então, isso acontecer? Cobrando, unindo forças, todos nós, para cobrar em busca de um resultado efetivo. Então, muito obrigado, deputado. Para você que assistiu essa nossa entrevista, eu vou deixar todas as redes sociais, todos os links úteis de consulta, todos os links das redes sociais do deputado, para que você consiga, pelo menos, começar a receber seu auxílio emergencial e ter esse dinheiro para, com certeza, ter o que comer nesse momento de crise, porque é uma situação realmente emergencial. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.